no nosso programa de hoje. O início do programa, onde falamos tudo sobre futebol, o jogo lá em Manaus, vai ficar gravado no nosso canal do YouTube e colocaremos no site. Então, 20h41, vamos dando sequência aqui no Somos Vasco e o início você pega gravado depois lá no nosso site. Então, rapidamente, voltando aqui à pauta do nosso programa, que é a seguinte: em discurso no evento de aniversário do clube, Roberto elogiou a gestão do seu atual parceiro político, o ex-presidente Eurico Miranda. José Pedro Mota: nós que estivemos lá na sessão solene ontem, vimos o discurso do Dinamite. Em determinado momento, ele elogiou o presidente Eurico Miranda e sua gestão. Como é que você entendeu isso aí, Pedro? Não, eu fico muito surpreso que ele tenha tido massa cefálica para conseguir realmente falar a verdade, porque ele elogiou a escola do Vasco, né? Então, a escola do Vasco, o que aconteceu na gestão passada? Os atletas do Vasco, eles desenvolviam atividade dentro do Vasco, né? E o Vasco, como bem até colocou o Ricardo, no Boa Noite Inicial, que vocês depois vão ver no YouTube ou no site, sempre se preocupou com o social. Então, os garotos, eles faziam atividade, mas tinham que ir para a escola. Então, foi criada essa escola e o incentivo, como incentivo para a criança, né? Ou seja, a criança quer fazer esporte, mas então não tem que ser escola, tem que ter escola. Então foi criado isso e o Roberto Dinamite elogiou isso. Ele só esqueceu de dizer que a administração dele simplesmente detonou a escola do Vasco. Ou seja, ele parabenizou a escola, mas ele esqueceu de dizer: olha, vocês fez uma coisa certa, a escola do clube. Mas nós, na nossa administração Roberto Dinamite, acabamos com isso, enfraquecemos a escola, não incentivamos os garotos a terem aula, botamos os meninos para treinar lá não sei aonde, longe de qualquer escola que tinha, lá em Itaguaí, e aí os garotos ficaram sem escola. Ou seja, ele devia ter feito isso tudo, falar da besteira que ele fez, em tirar essa preocupação do social, do Vasco, que tem com as crianças. Porque o Vasco, ele forma atletas e forma homens. Entendeu? Então você pensar num garoto fazendo esporte, até para ele ser um homem no futuro, é muito importante. A maioria dos atletas menores não vão ser atletas de ponta. Entendeu? A grande maioria dos jogadores das camadas jovens não vão brilhar na frente. Só que se o clube pensa em que o atleta se preocupa com a vida depois do atleta, ele quer formar um homem. E por isso, nada mais justo do que formar a escola. Então o Roberto elogiou isso. Ele só esqueceu realmente de dizer que ele, Roberto, destruiu praticamente a escola do Vasco e que acho que teve até um leilão aí também da escola, né? Ou seja, para verem como o Roberto tratou a escola do Vasco. Então isso realmente faltou ele dizer. Beleza, Pedrão. Ricardo, você não pôde estar lá na sessão solene, mas já leu as notícias e conversando com a gente que estava lá. O Dinamite, no meio do seu discurso, disse que precisava elogiar o Eurico Miranda e sua gestão. Como é que você viu isso aí, Ricardo? Dá a tua opinião. Fabinho, não me surpreende não, tá? Já o que talvez possa trazer alguma surpresa é que eles estão se saindo, nos utilizando nisso do programa, estão saindo do armário, né? Então eles estão saindo do armário, porque essa ligação, essa parceria dos dois é algo que já vem há algum tempo. Tudo começou com a aprovação do balanço, quando Eurico dizendo que era pro bem do Vasco, aquele negócio, quer dizer, você aprova um balanço totalmente errado e aquilo é bom pro clube, quer dizer, isso é uma vergonha, mas ele falou isso na maior cara de pau, aquela cara de pau que ele tem. Depois não mobilizou no orçamento, nesse último ele simplesmente, meu ver, humilhou o clube, tratou o Vasco como time de várzea, de esquina. A gente pega 1 milhão daqui, bota 1 milhão acolá, desrespeitando totalmente a instituição, seu Eurico Miranda.
para quem não se lembra, não faltou algum dinheiro, algum recurso para o Remo, não tinha nada. E o Eurico Miranda simplesmente, não, a gente tira 1 milhão daqui, coloca 1 milhão no Remo, na hora lá, e pegou o orçamento, tratou o orçamento do Vasco como o papel higiênico e botou 1 milhão daqui e acolá. Quer dizer, então, por que ele fez isso? Porque ele queria aprovar o orçamento para, logicamente, ajudar o seu parceiro, o senhor Roberto Dinamite. Eurico Roberto hoje é uma coisa só. Quem quiser confirmar isso, é só em São Januário, você vai lá enquanto o senhor Eurico. Se você for hoje, amanhã, na secretaria do clube, muito provavelmente, você vai ver o senhor Eurico sentado lá dentro da secretaria. Ah, ele é presidente do Conselho de Beneméritos. Pô, o lugar dele é na sala lá dos Beneméritos, pô. Quem tá fazendo na secretaria? Ele é funcionário novo da secretaria? Ué, então quem tá fazendo na secretaria? Mas lá no clube, tá ele sentado lá, revirando documento, mexendo documento, ajeita daqui e acolá. É prova. Quer dizer, hoje você vai no clube, hoje tá lá o senhor Eurico mexendo de um lado pro outro. Teve algumas pessoas que estiveram presentes, que viram lá, em alguns momentos, o senhor Eurico pegando o Roberto, falando no pé do ouvido do Roberto. Isso aí. Até porque eles, não é natural eles até terem essa identificação tão grande. Os dois são tão semelhantes, que somente com estilos distintos, mas eles são semelhantes. A administração dos dois foi igual. O senhor Roberto deu continuidade à administração do Eurico. As práticas foram as mesmas. Nepotismo, né? O apequenamento da instituição, a forma com que trataram o clube. Se você for ver detalhe por detalhe, sempre igual. Sempre igual. Igual. Agora um grita, fala melhor, o outro já é sorridente, tem cara de bobo, aí agrada a mídia. Quer dizer, tem essas pequenas características distintas. Mas a forma, no geral, o resultado, de uma forma geral, igual. Um começou a rebaixar o Vasco, outro veio e liquidou, empurrou para a vala. Eles são continuidade. Então, nada mais justo do que a continuidade de um do outro. Estarem juntos agora. Agora, se tudo correr bem, se o Vascaíno tiver a compreensão clara, entendimento claro, é da gente se livrar e romper, acabar esse ciclo. Calçada, Eurico, Roberto, acabou, Deus do céu, acabou. Vamos partir para uma história nova, começar a escrever uma história, reconduzir o Vasco seu caminho de glórias a partir do próximo pleito. Esses dois aí, tá mais do que claro que é a mesmíssima coisa e muito esse enorme número de novos sócios que o senhor Eurico Miranda cadastrou, foi com a facilitação por parte da atual diretoria. Então, vamos lá. Isso só veio a reforçar o que a gente já sabia. Olha lá, Fabinho. Valeu, Ricardo. Julião, você esteve lá na festa ontem com a gente, e esse elogio no meio da comemoração, no meio do discurso do presidente, pegou mal, desproporcional. Eu realmente não entendi o que ele queria ali naquele momento. Boa noite, pessoal. Iniciando aqui o programa. Eu acho que o Ricardo foi perfeito na colocação dele. Assim. Apesar do Eurico estar falando ali no momento da escola, ele ficou bem claro para todo mundo que os dois estão caminhando juntos, né? O discurso era de não rechaçar, muito pelo contrário, né? Ninguém entrar nas polêmicas dos outros, né? E elogiar, e o clima todo foi dessa união dos dois, né? Que a gente viu foi dessa união dos dois. E o Ricardo está perfeito quando fala que é continuidade. Fora os estilos individuais, características individuais de cada um, que um é truculento e o outro tem esse jeito que o pessoal chama de banana, né? Um jeito muito de não entrar em polêmica com nada, de não conseguir completar um raciocínio, está sempre procurando, está sempre buscando no dia a dia, mas o estilo é igual, é nepotismo, querer colher dividendos políticos em vez de botar o Vasco em primeiro lugar, o Vasco na frente do pensamento, na frente de tudo, todas as ideias. E a gente vinha conversando sobre esse problema da venda do jogo de Brasília. Isso é mais um exemplo de que não está botando o Vasco na frente como tem que ser, né? Na frente de tudo.
o presidente do Vasco tem que encarar que o Vasco é prioridade máxima, não tem que ficar pensando em política, pensando em levar jogo para Brasília, pensando em vender jogo para empresa A, empresa B, empresa C, porque não consegue organizar o jogo. Por que não consegue organizar o jogo, meu Deus? Depois de mais de 3 anos no comando do clube, não consegue organizar uma partida de futebol. E não tem, sabendo que as arrecadações de Brasília chegaram a quase 7 milhões, não consegue fazer a receita, o lucro do Vasco ser mais do que 800 mil. Então, assim, o Ricardo foi perfeito em avaliar que os dois são continuidade e só diferindo ali na característica pessoal, e que, apesar do Pedro ter razão, dele ter falado ali no contexto da escola, mas o que se viu lá foi que os dois estão caminhando juntos, estão alinhados em pensamento, digamos assim. É isso aí, pessoal. Beleza, Julião, dá uma ajuda aí. Quanto é que tá essa pelada aí que tá mostrando aí atrás na sua televisão? Tá 1-0, o Inter fez um gol de pênalti agora, um pênalti daqueles, confusão na área, mas foi pênalti. Tá 1-0. Inter e Salgueiro, cara. Inter e Salgueiro pela Copa. Esse jogo não parece estar tão fácil pro Inter, não. Eu não acompanhei, né, mas tava 0-0 e a parte que eu vi, o Salgueiro tava jogando direitinho. Beleza, Julião, a gente vai informando e já, Vascaíno, vamos falar um pouquinho sobre o jogo do Vasco na Copa do Brasil, que falamos no início do programa, mas por questões técnicas não foi ao ar, então vamos debater um pouquinho aqui. Wagner, ainda sobre o tema da sessão solene, você que veio de São Paulo só para o evento, prestigiando o evento enquanto conselheiro, levou a sua filha, grande vascaína, Raquel. Infelizmente, muitos beneméritos, grandes beneméritos, não puderam estar. Mas a cruzada foi em peso, Wagner. Cada conselheiro podia levar um acompanhante. E muitos dos conselheiros da cruzada levaram associados da cruzada. Então estava toda a rapaziada ali, o Julião, eu, Luiz Cláudio, Felipe, Maurício, o André Veiga, muita gente da cruzada. E ali batendo papo sobre Vasco, que é muito bom, né, Wagner? Fala um pouco aí sobre a festa, o que você achou. E também sobre essa declaração do Dinamite elogiando Eurico Miranda e sua gestão. Bom, boa noite, voltando aqui, pessoal, tudo bem? É importante, né, como eu já tinha falado na outra parte do programa, Fabinho, e também fazendo esclarecimento, pode ser que a primeira parte fique gravada lá no nosso canal do YouTube, tá? Provavelmente o pessoal não vai perder o início, não. Mas, voltando, a festa, esse é o propósito da festa, né? O pessoal se confraternizar, obviamente por causa do aniversário, e conversar sobre Vasco. Então isso é importante, realmente a cruzada estava em peso lá, é um fato bem interessante, que a gente tem que realmente falar. O crescimento da cruzada está crescendo assustadoramente, isso é importante, está trazendo novas pessoas, novas adesões, né, novos sócios, né, vascaínos, alguns, a maioria deles já com tempo para ser conselheiro do clube, com novas ideias. Realmente, assim, o processo de renovação está caminhando a passos largos. Quanto a babação de ovo lá do Roberto no Eurico, é de se lamentar, assim, é tudo aquilo que a gente fala contra, né? A gente fala e age contra, que é a parte política do clube, né? A parte que está deteriorada do clube. A gente entende que realmente é preciso fazer política, mas tem um processo que já está bem ruim já há alguns anos no clube. E a gente tem que interromper esse processo, tem que falar sobre isso realmente às claras, que são os apoios de ocasião, né? Quer dizer, o cara é inimigo, aí chega na hora da eleição, vira amigo, e aí passa a eleição, vira inimigo de novo, daqui a pouco vira todo mundo amigo de novo, né? E união, e vamos em frente, e o Vasco Unido, né, jamais será vencido. Mas assim, você vê que é tudo muito oportunidade, é um processo que, assim, a torcida, os sócios, né, os torcedores e sócios, já estão cansados de ouvir e já viu que isso não está dando resultado, entendeu? Esse é o ponto em questão. Não está dando resultado.
É óbvio, Fábio, que todas as administrações ela tem pontos bons, né, e tem pontos ruins. E a gente tem que lembrar disso daí. Mas, assim, as pessoas já passaram. A gente precisa realmente modernizar, precisa renovar, precisa ter novas ideias, novas atitudes. Não adianta a gente retroceder. As pessoas já tiveram a sua oportunidade, acabou, beleza, errou, acertou. Um abraço, entrou para a história e vamos em frente. Né? Você vê aí, a gente estava lá em peso, até pessoal muito jovem, né? Você vê que tem um gap aí de idade muito grande lá, pelo menos nas festas, até no próprio Conselho Deliberativo você percebe isso. Né? O pessoal com uma baixa faixa etária, né? Aí tem um gap, e o pessoal bem mais velho, né? Tem uns 10, 15, 20 anos, de 10 a 20 anos aí, um gap de idade muito grande, foi exatamente porque o clube não se renovou. E está aí uma grande falha que aconteceu na administração, não só do Calçada, como do Eurico. O clube não se renovou politicamente. E por isso a gente está pagando aí com essa escassez de títulos, com essa administração caótica, com essa falta de gestão, né? Por isso que a gente está patinando. Você vê que a gente está patinando, em todas as estatísticas a gente está cada vez mais para trás, 8º, 11º, 9º e 6ª torcida, 7ª, uma administração assim, assado. Cada vez a gente está indo mais para trás. E é isso que os sócios têm que se conscientizar, e a torcida também. A gente tem que parar, né, desse negócio dos acordinhos, né? Acordão também. Votou no balanço para aprovar, agora eu vou apoiar o fulano. Quer dizer, tem que mudar isso daí, pô. O Vasco é um clube social. Não é agora para fazer trampolim político, né, como foi feito, né, pelo Eurico, como foi feito pelo Roberto, como foi tentado ser feito pelo Nelson Rocha, o Roberto Monteiro idem, o sogro do Dinamite. Pô, tem que acabar com esse negócio. Não dá para continuar dessa maneira. Entendeu? Isso é muito ruim para o clube. Está provado. Espero que realmente que as pessoas lembrem disso na eleição. É isso aí, Fábio. Um abraço. Valeu, Wagner, beleza. Vascaíno 20h59, é o momento da gente dar aquele recado, falando um pouco aí sobre a Cruzada e nossas atividades. Aqui você está vendo o nosso site. No nosso site você acompanha o nosso programa, e à direita você tem o nosso chat. Entre lá, troque ideia com os vascaínos, assistindo o Somos Vasco e debatendo o que a gente está falando e participando do programa, fazendo o programa com a gente. Você tem as notícias, as matérias, as notas oficiais. Deixe a sua opinião aí para a gente debater sobre Vasco. Nessa parte aqui nós temos os projetos. A Cruzada, desde 2011, tem um plano de governo para administrar o Vasco. Ele é público, qualquer grupo político pode pegá-lo, copiar, melhorar, criticar. Estamos abertos e ficaremos muito felizes se recebemos sugestões sobre ele. Queremos que ele seja implantado no Vasco. Não precisa nem ser pela Cruzada. Se algum outro grupo que vencer a eleição implantá-lo, ficaremos muito satisfeitos. Vascaíno faz negócio com Vascaíno. A I2BG Ideas to be Great é parceira da Cruzada. A I2BG é uma empresa de TI. Soluciona todos os seus problemas nessa área. Principalmente você que tem um escritório de advocacia ou que é advogado, conheça o I2Law, um programa que mapeia todos os seus processos, o passo a passo. Você controla tudo no I2Law, o melhor programa em custo-benefício na área de direito e advocacia. Entre em contato comercial@i2bg.com.br. Outra parceira da Cruzada é a Liderança Imobiliária. Sede própria no Rio de Janeiro, a Liderança Imobiliária tem toda a equipe pronta para gerir o seu condomínio e cuidar dos seus imóveis nos seus aluguéis. Então procure a Liderança, deixe o seu imóvel com a gente. Você, síndico, deixe o seu prédio com a Liderança e faça uma visita lá no centro do Rio, na nossa sede. Entre em contato www.liderançaimobiliaria.imb.br. Vascaínos, esse é o site do Vasco Dívida Zero, uma campanha sensacional que já pagou mais de R$630 mil em dívidas do Vasco. A Cruzada apoia fortemente esta campanha. Inclusive, na sessão solene de ontem na sede náutica, era um evento sem custo ao associado, o clube custeou todo o evento.
A Cruzada, entendendo a situação financeira difícil que o Vasco vive, sugeriu que ingressos, convites fossem vendidos, mas a ideia não foi aceita. Mesmo assim, a Cruzada estipulou para os seus associados e convidados um valor para que doássemos ao Vasco dívida zero. Então, se você entrar lá na relação de doadores, vai ver Cruzada Sessão Solene. Para você que já viu e não entendeu, já sabe. Foi um valor referente ao convite da festa, que não teve custo ao vascaíno, mas a Cruzada fez questão de participar e ajudar. Cruzada Vascaína Sessão Solene foi o convite da festa de ontem. Vascaínos, quem pode reerguer o Vasco? Não acreditamos em salvadores da pátria nem super-homens. Somente com o engajamento de nossa torcida, mais de 16 milhões em todo o Brasil, o Vasco pode voltar ao topo. Contamos com você. Venha trabalhar e fazer parte da Cruzada Vascaína. Aqui não tem panelinha, não tem ex-presidente mandando em tudo. Você tem direito a um voto nas nossas reuniões internas, assim como Léo Gonçalves, Zé Pedro, Ricardo, Julião e Wagner. Venha trabalhar na política do Vasco com a gente. É isso aí, pessoal. Voltando aqui com Somos Vasco, o próximo item da nossa pauta seria a questão das CNDs, as certidões negativas de débito. Mas, como tivemos problemas no início do programa, vamos voltar um pouco e falar sobre futebol. José Pedro Mota, o Vasco jogou em Manaus, uma recepção calorosa, mostrando o tamanho e a grandeza da nossa torcida, e o Vasco venceu a partida. Fala um pouco rapidamente aí sobre o jogo e essa recepção, Pedrão. Não, mais uma vez falo aqui, foi maravilhosa a recepção do Vasco, não me surpreendeu, porque todo mundo sabe que Manaus, a torcida do Vasco é a maior que tem, o Ricardo Figueiredo está aqui, ele é testemunha disso, ele vai muito a Manaus, lá tem família lá, e lá o Vasco domina. O primeiro é o Vasco e o segundo é o Flamengo, mas o Vasco tem mais que o Flamengo, né? Então, com certeza, isso não foi surpresa para ninguém, né? E eu acho que a Cruzada, quando entrar no Vasco, ela vai ter um compromisso de, com Manaus e no Brasil inteiro, levar também o time do Vasco. Porque é importante que o Vascaíno do Brasil inteiro esteja perto do time do Vasco. Então, jogos como esse, a Copa do Brasil, eles podem ser postos em algumas praças. Por exemplo, o Vasco foi a Manaus. Na volta, na minha visão, acho que o Vasco deveria ir ao Espírito Santo, ao Maranhão, porque vai ser um jogo na volta que não vai ter um apelo. Em São Januário vai dar 1.000 pessoas, no máximo 2.000. A eliminatória está ganha. Agora, então o que você deveria fazer? Deveria levar para uma praça onde o Vascaíno pudesse também ver o jogo e aí pusesse 20, 30 mil pessoas dentro do estádio. Então eu achei maravilhoso ser do Vasco de Manaus. Porra, nota 1.000. Pena que não foi o estádio o Vivaldão, né, que vai ser a próxima arena. Se fosse lá, eu tenho absoluta certeza que o estádio estaria cheio e realmente o do Vasco mostrando quem manda em Manaus é o Vasco. Sobre o jogo, o seu Dorival Júnior, mais uma vez, foi um imbecil de sempre, né? Burro, covarde. Como a gente comenta, não dá para entender como é que ele vai jogar com o Nacional com 4 homens de contenção. Eu vou dizer os nomes: Abuda, Felipe Soto, o Wendel e Pedro Ken. É inadmissível que o seu Dorival Júnior jogue contra um time da 4ª divisão, da Série D, ou então que nem está na Série D, está classificando, tem que ver isso direito, e não ponha o Marlone para jogar, não deu uma chance para o Marlone jogar, ele não deu uma chance para o Montoya jogar, para entrosar os dois na frente. Não, ele tem que ir igual um covarde, com 4 homens, para segurar o Nacional. Tomou um banho de bola, ou seja, o Vasco não conseguia tocar a bola e o Nacional tocava, entendeu? E o resultado não foi justo, não. O resultado foi altamente injusto, porque o Vasco sequer merecia vencer a partida. O Vasco não jogou futebol para vencer a partida. A vitória do Vasco, mesmo que fosse por 1-0, seria um resultado injusto, devido a inúmeras chances que o Nacional teve. O melhor jogador do Vasco foi o goleiro do Vasco. E os gols do Vasco, né, um de bola parada, um córner, mais uma vez, o Tenório cabeceou, bateu no pé de um e entrou, a bola é para fora, e o segundo no erro de passe do zagueiro. Fora isso, no jogo, o Vasco teve no primeiro tempo um lance, que por 2 vezes ficou cara a cara com o goleiro, e eu não me lembro assim de outro grande lance que o Vasco cara a cara com chance de marcar. O Vasco não conseguia tocar a bola devido à fraqueza técnica do seu meio-campo.
Então não faz sentido. Outra coisa, Dorival Júnior, o goleiro do Vasco é fraco. Até ontem teve bem, defendeu muito, foi o melhor homem em campo. Mas nas partidas em que a gente precisa dele, ele entrega. Já vimos isso, tivemos agora com o Grêmio. Então, sempre se fala do Jordi. Então, a meu ver, o Dorival deveria ter experimentado o Jordi. Deveria ter experimentado o Jordi. Não experimenta o Jordi. Então, acho que nós temos que fazer um apelo. Experimenta o Jordi no jogo de volta. O jogo está ganho, 2-0, bota o garoto. O garoto também não se acostumar a ver como o garoto sai. Pô, dá um jogo pro garoto. Então, agora, mas o Dorival não faz isso, não consegue fazer isso. A falta de critérios dele é latente. Ele diz que ele não bota o Montoya porque o Pedro Quer era titular, né? Só que ao mesmo tempo ele botou o Cris de imediato e tirou o Renato Silva. Então não faz sentido, entendeu? Ou seja, Dorival é uma lástima. Essa comissão técnica do Vasco, que ganha 700 mil reais, custa a comissão técnica 700 mil reais, deveria ter vergonha de estar no Vasco. É um atentado contra o clube, uma comissão técnica tão covarde e que faça o Vasco jogar tão mal. O Vasco ontem teve momentos do jogo que foi envolvido por um time da 4ª divisão, da Série D. Inadmissível isso para o Vasco. Eu vim aqui dizer, olha, o resultado é injusto. Vocês têm prazer de vir aqui, Dorival? É triste ver isso. O problema é que já ganhou o Nacional, vai classificar. O problema não é isso. E na hora que precisar? Aí você não bota o Marlone para jogar, não bota o Montoya para jogar, vai botar os garotos numa fogueira quando estiver perdendo de 1-0 um jogo grande. Aí os garotos não vão ter cancha para jogar e a gente vai dizer assim, pô, vai aumentar o cara, mas tá mal. Não tem ritmo de jogo. Então, o Dorival Júnior tem que aprender a botar o elenco para jogar. Esse Reginaldo, o Vasco trouxe o atacante, Reginaldo. Por que não jogou? Por quê? Então, é ruim, então não nem trazer o cara. Quanto é que tá ganhando aí? 100 mil reais ou mais? Então, qual o sentido de trazer esse cara? Ou seja, o jogo com o Nacional, que poderia ser um jogo que o Vasco estimularia para que um pessoal que está no banco mesclasse com alguns titulares e aí esse pessoal mostrasse jogo, por exemplo, o Reginaldo, o Marlone, mostra jogo, bota para correr. Não usou para isso. Usou para ir lá de forma covarde, ficar todo atrás e tomando uma baita de uma pressão do Nacional, sem criar nada, e o Nacional tocando a bola muito mais vezes, até muito melhor do que o Vasco. Então, lamentável a postura do seu Dorival Júnior. Eu sempre disse que ele é ruim, e quem é ruim se destrói sozinho, e tá aí, eu comprei uma briga com ele mesmo, porque ele realmente é uma negação. Infelizmente, o time do Vasco vai ter essa punição no futuro. Ou seja, eu não acredito que quando nós precisarmos, não vamos ter mão de obra, não vamos ter capacidade de mudança de jogo. Mas isso aí é a cara do seu Dorival Júnior, tem que ir embora urgente do Vasco. Beleza, Pedrão. Ricardo, o Pedro falou aí que você tem família em Manaus. Fala um pouco sobre isso daí, o tamanho da torcida do Vasco, o carinho que o Vasco recebeu lá em Manaus. Eu tenho dito muito no Facebook. Assim que essa arena da Copa ficar pronta, o Vasco pode jogar 5 jogos seguidos lá, que é casa cheia, renda alta, porque se você ver bem, Ricardo, aqueles eventos de beach soccer, dá 40 mil pessoas em jogos do Vasco de beach soccer. Imagina na nova arena o Vasco jogando ali alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Fala um pouco sobre isso aí, Ricardo. Antes de mais nada, esclarecer que eu não tenho nenhum parente em Manaus, eu vou bastante em Manaus. Eu tenho lá um cunhado. Então, deixa isso bem claro que eu não tenho parente em Manaus. Então, mas eu vou bastante, uma região que eu conheço, realmente tem bastante vascaíno, e eu acho que merece que o Vasco prestigie. Inclusive vai ter lá o Vivaldão, né? Vai ser uma arena e tudo mais, e eles vão precisar gerar eventos na região, e o Vasco nada mais justo que vai jogar naquela região. E sempre que o Vasco lá estiver, com certeza vai encher, vai ter um bom retorno. A gente estava até conversando na primeira parte, que parece que se perdeu, sobre isso. O Vasco vai fazer um jogo de volta agora contra o Nacional, um jogo realmente está facilitado. Acho que 2-0 lá em Manaus, dificilmente o Vasco irá perder essa classificação. Então, um jogo que o Vasco poderia, inclusive, usar para prestigiar outras praças. O Vasco poderia, por exemplo, jogar esse jogo aqui no Espírito Santo, ou em outra cidade do Nordeste, seria uma ótima oportunidade. Muito melhor do que fazer como o Vasco está fazendo, pegar o jogo contra o Corinthians, que é um time que também tem muita torcida em Brasília,
e pega e leva o próximo jogo para Brasília, onde muito provavelmente o estádio ficará dividido ao meio. Então, um jogo que é mando de campo do Vasco acabará ficando um campo neutro, prejudicando diretamente a parte técnica. O Vasco vai abrir mão do mando e botando um campo neutro. Quer dizer, nesse jogo do Corinthians, esse sim foi olhado apenas a parte financeira, desprezado a parte técnica. Já o jogo de volta, um jogo que não vai dar retorno financeiro e onde a parte técnica está resolvida, mesmo assim, se for no Espírito Santo, o Vasco vai até ter um estádio muito mais aquecido, muito mais vibrante, que não vai deixar, de repente, o time ser letárgico e correr riscos. Seria interessante para levar fora, mas essa diretoria não pensa, não raciocina, não tem estratégia nenhuma, e mais uma vez vai agir só pelo seguinte: o pessoal da Arena de Brasília balançou, tem aqui, 800 mil, eles, 800 mil, vamos lá. Quando a gente até calculou, o Fabinho até fez uma postagem interessante no Facebook hoje, fazendo esse cálculo, se o Vasco mandasse o jogo em Brasília, administrando o espetáculo naturalmente, o Vasco ganharia até mais. Mas não, tá aqui 800 mil, até burro, hein, esse pessoal que está organizando o jogo em Brasília, que propôs 800 mil Vasco, vou dizer para eles, são burros. Oferece 500, o Roberto pegava também. É na frente, é à vista, 500, 400, é na hora. Eles querem dinheiro vivo na mão. O negócio deles é esse, quer dizer. E sempre o Vasco perdendo. Nesse caso, o Brasília, tanto financeiramente como na parte técnica. Num jogo de volta da Copa do Brasil, que poderia ser um estádio. Parte financeira, mais uma vez, o Vasco perdendo porque eles não sabem pensar, não sabem antever uma situação. Então, é lamentável realmente, mas ao ponto Ricardo, de partida. Oi, amigo. Isso que você está falando é muito importante, é de uma gravidade muito grande. É bom a gente lembrar para o vascaíno que no Vasco e Flamengo, o Flamengo ganhou R$1 milhão a mais que o Vasco porque explorou os camarotes e bares. Ou seja, o Vasco, parece que nesse acordo que ele fez, ele recebeu 800 mil e ficou para lá, o resto é dos camaradas lá, entendeu? E detalhe, quem garante que foi 800 mil? Qual é a transparência que tem? Eu não sei se foi só isso mesmo, ou se tem alguém levando por trás. Eu não ponho a mão no fogo, não. Então eu acho que o Vasco deveria jogar em Brasília, mas administrando, e mais, explorando camarote, bebida, isso tudo. Você também lembrou muito bem, o Corinthians tem muita torcida em Brasília. Ou seja, essa renda do Vasco, essa renda de Brasília, talvez supere a casa dos 3 bilhões de reais. E pode ver o resto do dinheiro. Então por que o Vasco vai ser até 800 mil? Entendeu? E eu estou falando 3 milhões por baixo, entendeu? Então é isso que o Ricardo falou, é importante. O Vasco deveria sim pegar e o Vasco explorar tudo. Que foi o que o Flamengo fez no Flamengo e Vasco, que deu R$1 milhão a mais pro Flamengo no final das contas, pô. E você vê, Pedrão, rapidinho, só para encerrar, concluindo o que você falou. Se o Vasco tivesse pego o jogo contra o Grêmio, tá? Pessoal, os organizadores do espetáculo lá, que administra a Arena de Brasília. Olha, não, Corinthians não. Vamos jogar o Vasco e Grêmio em Brasília. Pela parte técnica, seria tranquilo. O Grêmio não tem torcida em Brasília. Zero. O estádio seria de torcedores do Vasco. Já contra o Corinthians, não. O Corinthians tem muita torcida em Brasília. O estádio vai estar provavelmente meio-meio. Lógico que os organizadores do espetáculo, eles quiseram Vasco e Grêmio porque eles têm maior apelo na região. Puderam cobrar mais caro e mesmo assim encher o estádio. Quer dizer, o Vasco ele não tenta puxar para o lado dele. O que oferecer, opa, tá bom, vamos lá. Então, quer dizer, é lamentável, né? Mas vamos lá, Fabinho. Beleza, Ricardo. Só mais um exemplo. Fala aí. Não, é só mais um exemplo de como essa diretoria, nada mais do que isso, né? Com certeza. Então você, vascaíno, que nos acompanha, quer acompanhar também pelo Facebook, procura lá Ricardo Figueiredo, Wagner Pedro, Márcio Julião, Fábio Muniz. Só pedir para adicionar, vascaíno a gente adiciona e vai debater também lá sobre o Vasco. Essa postagem que o Ricardo falou é um exemplo. Essa renda de domingo, Vasco e Corinthians, vai bater a casa dos 5 milhões. No Vasco e Flamengo, o Flamengo levou 2 milhões, o Vasco 1, líquido, 3 milhões de renda líquida. Imaginem o bruto. E o Vasco vende por 800 mil. Tem muita coisa errada. Márcio Julião, antes de você dar sua opinião sobre o jogo em Manaus, vamos registrar aqui alguns locais de audiência do Somos Vasco. Brasília, Fortaleza, Vitória, Caxias, Joinville e Vancouver, no Canadá.
Para você que está passando frio aí em Vancouver, um forte abraço. Manda um e-mail para a gente e vamos trocar ideia. somosvasco@cruzadavascaína.com.br. Julião, Manaus, muito vascaíno lá, hein? Muito vascaíno, Fabinho. Tem um vascaíno que é meu amigão, trabalha comigo. É de Manaus, ele. A família toda tá lá em Manaus. Não conseguiram ingresso para ir ao jogo, mas o pessoal já tá doido para vir um jogo aqui no Rio. Se for aqui no Rio, o Smorday vem de lá, ele vai ao jogo e ele confirma toda essa loucura que é lá pelo Vasco em Manaus. Porque tem muito portugueses, né? A imigração portuguesa lá em Manaus é forte e isso reforça a nossa torcida lá. Mas o jogo foi uma pelada, assim, eu concordo com o que o Pedrão falou. É a oportunidade de botar essas contratações para jogar, dar ritmo de jogo, para a gente ver também esses caras se tem qualidade ou não, se pode contar com eles ou não no momento decisivo. Então tinha que botar para jogar. E o jogo, uma pelada, o campo muito ruim, o campo, tinha locais que o campo estava grama alta, outros locais a grama estava baixa. Enfim, muito ruim, qualidade técnica ruim. A gente vê como esse time do Vasco é fraco quando a gente não pode contar com duas ou três. No jogo, no caso do jogo, são 3 peças. Na Copa do Brasil vão ser 2 peças que vão estar fora, né? O Vaz e o André não vão poder jogar. Você vê como o time fica feio sem esses 2 caras, né? Você vê o Tenório não tem condições de jogar pelo Vasco, o cara não consegue dominar a bola, só vive impedimento, não consegue sair do impedimento, não tem condições. Éder Luiz é aquilo, né, que a gente já conhece, é difícil pra caramba torcer por ele, contar com ele. Ele tomou aquela bola, eu tô quase certo que ele ia perder aquele gol, graças a Deus o zagueiro fez o pênalti. O cara até comentou na transmissão do Sport TV que sorte o zagueiro ter feito o pênalti, que ele já tava com o cara, já tava levando a bola para dentro do goleiro, perdendo o ângulo, o goleiro tava fechando o ângulo. Então foi uma pelada e você vê que o time do Vasco, como a gente falou, ainda bem que está bem posicionado, mas continua muito dependente de poucos jogadores ali que estão jogando bem e quando não pode contar com esses jogadores, o time se enfraquece muito, né? Então o elenco é fraco, assim. E reforçando aquela nossa tese de que, infelizmente, esse ano a gente briga para não cair. Mas é isso. O Léo tá dando um recado aqui pelo chat pra gente falar do Rafael Corisco. É Corisco ou Morisco? Não sei. Que ele veio contratado na administração do Eurico Miranda, do ídolo do Pedrão aí. E veio como craque, né? Se eu não me engano, ele veio até lá de Santa Catarina, né? Era o craque, ia fechar nossa zaga. Acabou que pouco ele jogou, e quando jogou de lateral esquerdo na época, foi improvisado de lateral esquerdo, acabou fazendo um gol. O Léo tá falando que foi na do Dinamite, né? Pode ter sido, agora eu fiquei na dúvida, porque é tanto Dinamite. Esse nome aí não lembro da gestão passada, não. Eu não lembro desse nome também, não. Esse nome pra mim é novo, hein? Esse eu não me lembrava, não. E da agora, Julião? Pode ser. Deve ter vindo nessa barca de agora. Não, foi na Série B. Pode ser, sim, mas foi contratado. Isso é certo, foi contratado como craque e a gente viu que estava lá. Foi ele que entregou o gol. Acho que foi ele que entregou a bola do gol, se não me engano. Mas, enfim, pra gente ver o nível de jogadores que a gente teve aí nesse passado recente. Mas é isso aí, galera. Falou, Julião. Wagner, antes de você falar aí sobre o jogo, e até uma pergunta que está lá no nosso chat do Kleber, é o seguinte: nesse sábado, dia 24, ainda nos festejos da semana do aniversário do Vasco, a campanha Vascaíno é Sangue Bom, do Maurício Milhazes, associado da Cruzada, amigo nosso, convoca todos os vascaínos a irem para o Hemorrio, no centro do Rio. Vamos lá doar sangue e medula óssea. Você de fora do Rio, procure o Hemorrio da sua cidade, coloque uma foto aí doando sangue, manda pra gente, vamos divulgar. Procure o Maurício Milhazes no Facebook, Vascaíno é Sangue Bom, é uma ação de cidadania muito bacana. A Rádio Globo nos procurou,
O Davi Rangel, amigo nosso, nos ligou. A gente deu força para essa campanha. Está na Rádio Globo sendo anunciada. Então, sábado, dia 24, de 8 às 18, passa lá no Hemorrio. Vamos doar sangue e medula óssea, que é uma ação muito bacana. Wagner, só confirmando aqui, Fabinho, rapidinho, confirmei, 2009 o nosso craque Morisco, Rafael Morisco mesmo. Beleza. Wagner, a gente que já jogou pelada, quando a pelada tinha um nível melhorzinho, você até jogava melhor. Agora, quando a pelada tinha um nível ruim, você não acertava nada. Esse jogo teve um lance de pelada que a bola parou na linha e o gramado era tão ruim que a bola foi, voltou, saiu, não saiu, todo mundo virou as costas achando que era escanteio, o cara foi com a bola dominada, um lance terrível. Esse jogo foi de lascar, mas o calor da torcida foi um grande alento, né, Wagner? Sem dúvida, Fabinho. Na pelada, com certeza, se acontecesse algo similar, provavelmente o cara ia pegar, ia fazer o gol, ia sair correndo e o pau ia quebrar, com certeza. Com certeza ia sair pancadaria na pelada. Os caras ficaram indecisos ali. Agora você imagina se o cara pega e vai em frente e faz o gol. Pô, já imaginou, cara, que situação? Quer dizer, a qualidade técnica desse jogo aí foi bizonha, né, cara? O pessoal já falou, o Pedrão já falou, lá aquele gol lá achado, lá que bateu no pé do zagueiro e entrou, porque aquela bola ia para fora, né? Ia longe. Né? E depois o pênalti lá, que graças a Deus que o cara fez o pênalti, porque eu também achava lá que o Éder Luiz já estava muito em cima para tentar desviar do goleiro. Parece que ele ia bater no goleiro com bola e tudo. Então, assim, foi muito ruim. Realmente o que salvou respondendo a pergunta do Kleber, se não me engano, né? É a torcida, a força da nossa torcida, né? A capacidade do pessoal se motivar e ir ao jogo e respondendo a pergunta lá dele, assim, a gente não consegue aproveitar, né, esse boom, né, esse potencial da nossa torcida fora do estado, né, assim, a gente perde oportunidades assim imensas, exatamente por não saber explorar, não ter como explorar, ou talvez até não ter tempo, né? Não sei se falta capacidade, eu tenho até dúvidas disso. Eu acho que, assim, como a gente não tem um planejamento adequado, é tudo muito em cima da hora. Ver a dica que foi dada lá até pelo Piruquinha, que eles implementaram, né? Uma situação simples, né? Para fazer o negócio, para pendurar a camisa, né? Ou a bandeira, ou o símbolo do Vasco na janela, uma sacada rápida, que as pessoas, se elas estivessem dedicadas a isso, com o tempo adequado, poderiam fazer, né, em todo o país. A gente poderia realmente ter mais grana, né? E a gente não faz, não tem, as pessoas não estão, parece que as pessoas não estão focadas nesse tipo de trabalho que é muito importante. Né? Como eu falei, como eu costumo falar, muita gente confunde um pouquinho, Fábio, o processo de marketing do clube, né? O marketing, ele não é assim, o ponto focal para trazer dinheiro para o clube. Isso aí deveria ter dentro do marketing uma parte comercial, mas o marketing em si, ele na verdade é para ser usado para potencializar essas oportunidades. Então assim, eu estou vendo o potencial lá em Manaus, ok, o time está indo lá, então vamos fazer quais ações? Essas. Ah, o Vasco vai jogar em Brasília, o Juninho vai, entendeu? Ah, o Juninho está fora. Não pode estar fora. Mesmo que ele esteja fora, ele tem que viajar, porque a gente pode explorar comercialmente isso no plano de sócio. Quer dizer, isso tudo faz parte de planejamento e coordenação, e isso está passando longe, né, do Vasco ultimamente, e a gente perde oportunidade. Né? Não sei se a gente daqui a pouco vai falar lá sobre o jogo agora do final de semana, né? Que a gente vendeu lá por 800 mil mais estadia, mais comida, passagem e tal. Assim, a gente está numa situação tão complicada, né? Assim, imagina a gente quando está sem dinheiro. Né? Qualquer coisinha que alguém fale para você, para te ajudar, você embarca. E às vezes você embarca em furada. Né? O famoso lá 171.
Você toma toda hora volta em cima disso daí. Mas por quê? Porque você está querendo dinheiro e não está querendo ter trabalho, até porque de repente você não tem equipe adequada, não tem tempo adequado e entra nessas furadas. Né? Você não sabe, quanto é que vai dar? Não sei, não tem perspectiva, não tenho número, não tenho nada. Aí associa tudo isso com a falta total de transparência, não só do clube não, mas da empresa que contratou, da própria CBF que está cobertando isso. Você percebe que está sendo acobertado pelo borderô que está sendo divulgado lá na CBF. Não diz para onde está indo o dinheiro, é uma falta de transparência total. E isso está no Estatuto do Torcedor. Ninguém reclama disso. Né? Sai lá o dinheiro, sobrou líquido. Pô, não foi para clube nenhum. Quer dizer, eles não sabem o que vai fazer. Né? Aí você vê também, pelo lado financeiro é bom, é mais ou menos. Mas também se não sai lá na renda, lá no borderô, não tem penhora. Ok, mas você está vendo quantas situações são que a gente vai formando? Eu posso fugir da penhora, beleza, mas assim, eu estou vendendo por 800 mil, estou antecipando o dinheiro. Mas aí falou, vai dar 5 milhões. Então aí depois que sai é que você vai ficar com a famosa dor de corno. Né? Fala, puxa, eu vendi por 800, né? Vamos falar lá, 900, 1 milhão, sei lá que seja. Pô, podia ter ganho 2. Né? Mas você está numa situação tão complicada, não consegue pensar adequadamente, não consegue debater, não consegue discutir com ninguém sobre isso, né? Não consegue botar no papel para poder arriscar ou até dar um saltinho, um passo melhor, né? Mais embasado, que a gente entra nisso. E assim, eu comentei ontem lá na festa com alguém, com um grupo, não lembro com quem, assim, não duvido nada, já tem uma série de jogos lá para frente já vendido. Porque a situação está tão periclitante, o cara falou, pô, beleza, eu vou fazer um deságio aqui para você, você não quer arriscar, então toma aqui 800 mil pelos próximos 3 jogos. E o cara vai pegar, pô. É dinheiro que está entrando, o dinheiro está todo bloqueado, não entra dinheiro nenhum. Né? Não tem mais de onde tirar. Então você vai vender, está vendendo aí, está se corrompendo. O dinheiro entrando é ótimo. Não duvidem nada que já não esteja acontecendo isso lá para frente. Quer dizer, em vez de ser algo formatado, planejado, né, embasado, né, com a torcida junta e tal, não, você vende, tira a responsabilidade das suas costas, o maluco lá bota o ingresso lá 180 ou mais, né, quer dizer, ferra a torcida, ferra o sócio, tira o jogo que de repente podia ser aqui, né, com o mando do clube. Tem pessoas que compraram lá o passaporte por ano inteiro, não tem como fazer. Quer dizer, é um descaso total, realmente. A gente está entregue às baratas. É esse o meu pensamento, Fábio. Vai lá. Beleza. Valeu, Wagner. Um detalhe da festa, da sessão solene na sede náutica, a gente avisou o amigo Jordano Moschel, que é um dos coordenadores da campanha Vasco Dívida Zero, alertando ele sobre essa festa e sugerindo que alguém da campanha estivesse ali panfletando e divulgando a campanha. E eles realmente foram. O amigo Tiago Rosque estava lá, panfletando, bacana, respeitosamente, sendo cumprimentado, entregou ali o folheto da campanha, um DARF já preenchido para todos os conselheiros e convidados que ali estiveram. Essa campanha é muito bonita, é uma campanha mensal, todo mês um valor, e nós vamos derrubar essa dívida com a ajuda dos vascaínos. Fábio. Fala, Wagner. Foi bom você ter colocado, assim, o problema não era nem só estar entregue, foi a maneira como ele estava se portando, né? Quer dizer, solícito, educado, com calma, fazendo determinados questionamentos, assim, uma postura assim sensacional. Depois da festa a gente saiu para conversar, alguns conselheiros, né? Eu, o Yuri, Ladeira, o próprio Léo, e veio à tona isso daí, né? Como ele estava se portando lá, quer dizer, mostrando a verdadeira paixão pelo clube, né? Quer dizer, quisera que todos fizessem esse processo dessa maneira, como ele estava lá tão respeitosamente representando lá o Vasco, né? Na verdade, não só o Vasco Dívida Zero, mas o Vasco passando as informações pertinentes.
Muito legal, parabéns. Eu coloquei, inclusive, isso no Face, copiei lá o link dele, porque ele não fazia parte dos meus círculos, agora faz. Achei muito bacana mesmo, muito motivante. É isso aí, Fábio. Beleza, parabéns aí ao Thiago Rosken, um amigo aí da campanha Vasco Dívida Zero. Que legal que a gente teria mais disso no Vasco, né? Mais pessoas trabalhando e pensando assim dentro do clube, né? Muito importante isso, e queria dar os parabéns também para o Thiago e para todo o pessoal do VDZ. Beleza. Vascaínos 21h32, o último tema aqui da nossa pauta é a seguinte. Na sessão solene de ontem, Dinamite afirma que assinou o acordo com a Receita, ou seja, as certidões vão sair, e promete investimentos nos esportes olímpicos. Ricardo Figueiredo. Tem coisas que eu não consigo entender, Ricardo. Assim que a Caixa Econômica depositar o pagamento deste contrato, 15 milhões anuais, dizem que a folha do clube gira em torno de 5 milhões. Vai pagar 3 meses. E aí o que a gente faz depois? Vamos viver de quê? E aí estão criando tanta esperança nessas certidões, Ricardo, que até brinquei com o Wagner. Ó, Dinamite vai anunciar aqui na sessão solene que assinou, e aí vão comemorar como se fosse título, gritar campeão. Quer dizer, eu não sei, Ricardo. Como é que você vê essa questão? Ô Fabinho, se a gente voltar um pouquinho aí, ano passado, o anúncio na festa do aniversário do Vasco foi o prefeito anunciando obras no entorno. Vocês devem se lembrar. Eu estava presente, Wagner, você, acho que só aqui o São Márcio que não estava. Ele que não aconteceram e não acontecerão. Exatamente. Então, quer dizer, o nosso presente do ano passado, bobrinha. Agora, vamos ver o presente desse ano, né? Agora, veja bem, essa questão toda da Receita é complexa, né? A Receita está jogando bem duro com os clubes. Ela mudou radicalmente a postura dela, a conduta dela. O governo tentou ver sendo bastante flexível e, de repente, a Receita está sendo bastante dura e está gerando dificuldades. A gente entende, não é só o Vasco que está passando por isso. Né? A gente sabe que o Fluminense está na mesma situação. O Atlético não trouxe o Dia do Bernardo. O Dia do Bernardo está paradinho lá, porque se ele entrar, dança. Então o dia está parado e por aí vai. O Botafogo está na mesma situação, outros clubes. Quer dizer, talvez sirva até de lição para os clubes mudarem seu comportamento daqui para frente. Eles não podem ser tão relapsos com essa situação toda. E tão irresponsáveis, inclusive, né, que geraram dívidas tão grandes que agora estão se vendo impossibilitados de honrar. Né? E seu Roberto, na verdade, ele contribuiu muito para essa dívida e vem contribuindo para que essa dívida seja muito grande, continue grande no futuro. Ele não só junto à Receita, mas na área do trabalho também, quando ele demite sempre sem pagar os direitos trabalhistas, manda os funcionários tentarem a sorte. O parceiro dele, o senhor Eurico Miranda, que ele parabenizou ontem, curiosamente, contribuiu muito para essa dívida estar nesse grau. Embora ele diga que tenha deixado tudo equacionado, isso na verdade é uma grande mentira. Ele foi beneficiado no final do seu mandato, ter surgido a Time Mania. Ele enquadrou o Vasco na Time Mania, como todos os clubes se enquadraram na Time Mania, e naquele momento os clubes tiveram as certidões em mãos. Mas não por méritos, e sim por uma facilidade do governo, que está acontecendo exatamente o oposto nesse momento. Né? Isso aí são coisas também do Brasil, que ele alterna muito suas políticas de tempos em tempos. Mas esse presidente que foi tão elogiado pelo senhor Roberto é um dos culpados da atual situação do endividamento do nosso clube. E o senhor Roberto continua endividando o nosso clube, porém tenta uma facilidade nesse momento, muito mais política. Se o senhor Roberto conseguir efetivamente alguma coisa e os outros clubes não, foi por meios políticos. E nesse momento também, é bom que a gente também leve em conta outra situação, fica claro que essa desunião dos clubes, que seu Roberto fomentou, acabando com o Clube dos 13, também está pesando conta. Talvez se os clubes tivessem, o Clube dos 13 tivesse uma unidade e tivessem
reivindicando de uma forma mais forte, mais pujante, talvez tivesse mais êxito junto à Receita. Quando não, cada um está tentando um caminho, isso também dificulta. O Fluminense agora já se posicionou dizendo que vai para a Justiça, que não aceita os termos da Receita e que vai para a Justiça. Quer dizer, é um caminho que o Vasco não foi. Então isso gera enfraquecimento na negociação. Cada um tentando um caminho. Agora, sinceramente, ele falar que faltam alguns detalhes, isso aí me preocupa muito. Isso aí eu acho que eu me leva para um lado de uma desconfiança muito grande com essa questão. Torço muito que o Vasco supere esse momento, que o Vasco chegue a um acordo com a Receita, mas muito mais do que o Vasco superar esse momento e chegar a um acordo, que essa diretoria, esse final de administração, ela tome outra conduta, ela dê outra condução e mude sua postura de endividamento do clube. Isso mais que eu torço. Isso que é mais do que tudo que eu torço. É para essa mudança de condução. Porque não adianta a gente chegar a um acordo com a Receita e continuar daqui para frente agindo da mesma forma, porque novamente isso vai vir a acontecer na frente. E lógico, já está claro que a Receita vai jogar mais duro ainda daqui para frente. Então, que isso sirva de lição. A gente vai passar para essa etapa, mas que sirva de lição para o Vasco mudar sua forma de agir. Que essa diretoria, nesse final de mandato, muda a sua forma de agir. Cruzada, quando entrar, pode ter total convicção de que a gente vai ter outra postura em relação aos impostos, às obrigações do clube. Isso aí, não tenho a menor dúvida de que a gente não vai agir de forma irresponsável como o seu Roberto, como o seu Eurico, como o seu Calçada agir. Isso aí, os vascaínos podem ficar muito tranquilos. A gente ficar preocupado nesse final de mandato, para o Vasco não ficar ingovernável, né? Alô, Fabinho? Beleza, Ricardo. Inclusive, amigos, na época do Eurico Miranda, a situação era uma, hoje é outra. Então, por isso que a gente prega essa renovação. Não adianta soco na mesa e a certidão vai sair. Fluminense e Botafogo estão fora da time mania, não pagaram as parcelas e agora penhora de 100%. A situação do Fluminense é muito difícil e a situação do Botafogo é terrível. Se a situação do Vasco está complicada, desses dois clubes é muito difícil. Márcio Julião, essa questão de pagar impostos e cumprir acordos nos parece ser tão óbvias. Você faz um acordo do ato do TRT, ou seja, você tem uma parte das suas receitas penhoradas e o TRT vai lá e parcela ali entre todos os seus credores. E o clube vai lá e não paga. Aí toma uma penhora de 100%, acha ruim, diz que está passando necessidade, colando encartes de jornal na petição. É uma questão muito simples, Márcio, né? É cumprir os acordos estabelecidos. E a Receita mudou. Parece que todo o sistema agora é integrado e não tem mais como atrasar. Se atrasar 3 parcelas, perde o acordo, é penhora de 100%. Fala um pouco sobre isso, Márcio. Você que é da Comissão de Finanças da Cruzada, mestre em finanças pela FGV, Márcio. Tá perfeito, Fabinho. O que esse pessoal faz quer fechar o acordo para resolver o problema nas próximas 48 horas ou no próximo mês, já sem fazer nenhuma programação de como vai pagar esse acordo, né? Então eles querem, como eu sempre falo aqui, jogar para debaixo do tapete, né? Faz o acordo para resolver a situação imediatamente, já sabendo que não tem condições nenhuma de pagar o acordo. Então é complicado, e como você falou, a Receita agora está com um sistema integrado, a Receita não está aceitando, por exemplo, como garantia o contrato da Globo. Antigamente era fácil, ia lá, dava o contrato da Globo para garantia, como para 50 devedores, o mesmo contrato, a mesma garantia. Agora as pessoas estão mais espertas, tem sistemas melhores que fazem esse controle da garantia, então o pessoal não está caindo nessa ladainha, nesse João sem braço, né, que o pessoal está dando, de dar o contrato que já está tudo penhorado como garantia do pagamento do acordo. Então isso está complicando a vida dessa galera aí que não sabe administrar, digamos assim. Então você falou, é perfeito, o pessoal tem que fazer um planejamento de longo prazo para cumprir os acordos.
A gente já deu uma forma como isso pode ser feito. É lógico que a forma que a gente deu não é nenhum milagre, nem é única. Você tem um planejamento de tentar economizar pelo menos 15% da sua receita anualmente para tentar pagar acordo. A gente sabe que inicialmente isso vai ser muito difícil, porque tem muita coisa já penhorada, já comprometida, que vai ter que ser pago. Então, no início, a gente tem até que gastar mais do que esses 15%. Mas à medida que você tem um comprometimento desse a longo prazo, você consegue negociar melhor esses acordos com os credores. Então a gente está batendo muito nessa tecla, porque esse é um assunto importantíssimo para o Vasco. E, enfim, é uma forma que a gente vê de resolver a questão no longo prazo e não ficar enxugando gelo, como essa diretoria faz, como a diretoria anterior fazia, que dizia que estava sempre... Qual a palavra que eles usavam? Sempre resolvido e equacionado. Estava equacionado sempre e cada dia tinha uma equação nova, né? Então, isso que vocês falaram. Agora, quanto a CNDs, o assunto é mais grave, né? Não é a promessa de sempre que vamos estar resolvendo. Ele falou que ia sair hoje, né? E prometeu para nas próximas horas, para o dia seguinte e... Enfim, é mais do mesmo que a gente já está acostumado de prometer para o dia seguinte. Estaremos trabalhando no dia a dia e trabalhando e nada se realizando. É isso aí, pessoal. Julião, estamos esperando. Ô Wagner, por falar em equacionar dívidas, o Eurico Miranda, que tem grande parcela de culpa nessa situação, estava lá em Brasília tentando empurrar aquele projeto de lei da anistia geral. Ou seja, mais de 1 bilhão aí em dívidas, muito mais, são bilhões de dívidas que os clubes têm com o governo federal, tentar uma anistia para começar do zero, né? Dar um grande calotão. É brincadeira, né, Wagner? Dá sua opinião sobre isso e sobre as certidões também. Sim, Fabinho, a maioria, né, dos dirigentes, né, você percebe que eles estão se fiando muito nesse acordo, né, o chamado Proforte, né, que eles deram o nome de Proforte. Né? Vamos esquecer tudo, né? Vamos perdoar as dívidas, né? Isso é algo que costuma acontecer em várias esferas, né? Até com o consumidor final acontece isso daí, né? O cara joga lá para perdidas, né? Igual aí o bacalhau do Pedrão, né? Mas eu não joguei ainda para perdidas, não. Ele tá ainda na dívida ativa. Vai receber. Tá na dívida ativa ainda, né? Não foi para perdida, não. Mas é alguma coisa similar, né? DDD no bacalhau do Pedrão. Entendeu? Então, assim, as pessoas estão se fiando nisso daí, e aí fala assim, vamos meter o pé na jaca, né? Só que assim, as torneiras estão fechadas, a gente não tem como meter o pé na jaca, porque se tivesse, amigo, e vai fazer mais dívida, e tudo bem que esse negócio vai sair aí. Isso aí vai ser uma vergonha. Né? Quer dizer, vai ser bom, né? Porque zera tudo, começa tudo do zero, né? 0 pontos, começou todo mundo igual, mas assim, aí a impressão que vai passar é que pode se fazer tudo de novo. Né? Nesse momento que o pessoal está todo indo para a rua, né? Está brigando, está querendo resolver as coisas, está indignado, né? Com a falta de transparência, os caras do futebol vão fazer isso vai dar uma confusão desgraçada. Entendeu? Quanto a esse processo da negociação, a gente fez exatamente o contrário que todos os outros países estavam fazendo, que são a criação das ligas e o fortalecimento delas. E os caras negociam, a liga negociando, é um negócio muito forte. Né? O que a Globo fez? Ela dividiu todo mundo, né? Cada um por si. Então, por isso que não vai conseguir acertar esse negócio nunca, enquanto os clubes não se juntarem novamente para poder negociar. Agora, como é que você vai negociar com coisas que você tem para receber já até comprometidas em 2017? Quer dizer, complicado, é isso que o Julião falou. Como é que eu vou dar de garantia um negócio que já está comprometido a 2017? Como é que eu me livro dessa dívida? Eu não vejo como. Você não tem mais nada para negociar. Então, a solução é exatamente essa daí. Vamos zerar aí, vamos esquecer. Vai ser uma vergonha total isso daí. Né? Se não fizer isso, as outras administrações já estão comprometidas. Você já começa lá
do negativo, né? Que a gente não pode esquecer, se esse negócio sair, vai ter uma mensalidade aí brutal. Já tem a dívida do Romário também, que é brutal, que vai começar logo no início do ano. Também vai vendo só, vai fazendo as contas de quantos problemas a gente está tendo. E os caras não estão nem preocupados com isso, eles querem resolver algo pontual, né, para que eles saiam bem do processo, né, se é que vão sair. Quanto lá às CNDs, o discurso foi lamentável, né, porque assim, ninguém entendeu absolutamente nada, eu não entendi chonga de pitibiriba, né? Ah, não, fechou, mas faltam alguns detalhes. Eu até falei, não, na hora o pessoal falou, não, já fechou. Eu falei, não, na hora de assinar acabou a tinta da caneta, ficou pela metade a assinatura. Mas não deu para entender, alguém entendeu realmente se saiu? Novidade, né, Wagner? Não entendeu o que o Roberto fala, ou até mesmo... Mas pois é, assim, eu estava esperando, eu tinha falado, o Fabinho comentou, eu coloquei lá na lista o seguinte, não, pô, vai chegar lá, o cara vai fazer um discurso, conseguimos a CND, né, vamos gritar o casaca, todo mundo abraçado, união, vamos em frente, agora vai, como se eles não tivessem participação nenhuma nessa porcaria. Quer dizer, foi pior do que isso. Não, nós conseguimos, assim... A arte de enrolar. Foi bem assim, não, nós conseguimos a CND, o termo foi assim, nós conseguimos, demos um belo passo, mas ainda faltam detalhes nas próximas horas e tal. Aí o cara acabou de falar e ficou todo mundo, ninguém falou nada, aquele burburinho lá atrás, o pessoal lá pegando a comida, e assim, não foi nada. É como se ninguém tivesse prestando atenção. Só os caras lá tweetando para fora, né, para dar a notícia, mas lá não teve um burburinho, não teve vaia, não teve aplauso, não teve nada. É como se ninguém tivesse prestando atenção no que o cara estava falando. Foi tétrico. Pior ainda foi lá o encerramento da sessão solene pelo presidente do Conselho Deliberativo. Pô, cara, que horrível aquilo ali. O cara encerrar uma sessão solene. Então, acabou. Quer dizer, bicho, o que a gente pode esperar de um negócio desse? É completamente absurdo. Vai, Fabinho. Realmente, o final da sessão, o Abílio Borges, nosso amigo Abílio Borges, não tem ali a pouca aptidão para tocar uma reunião tão importante que são as reuniões do Conselho Deliberativo. Pedrão, antes de você falar, um abraço para a rapaziada de Vila Velha, Recife, Nova Iguaçu e para os amigos de Vitória, que vão aí aderir à campanha de doação de sangue, sábado. Você vascaíno de todo o Brasil, procure o Hemorrio, aqui que é no centro do Rio de Janeiro, para doar sangue e medula óssea. Lá em Vitória é o seguinte, ó, é no Emóis, na Avenida Marechal Campos, anexo ao Hospital das Clínicas. Procure o amigo e grande vascaíno, doutor Deuclides. Então, sábado, semana ainda de comemoração do aniversário do Vasco, é dia de doar sangue. Pedrão, certidão negativa de débito, as certidões positivas com efeito de negativo, ou seja, você devo não nego, pago quando puder, mas você tem que assinar um acordo de parcelamento e aí o governo federal te dá uma certidão. Fabinho, o Pedrão tá escolado disso. Ele é a pessoa certa para falar sobre isso. Sobre dívida. Então, explica aí sobre dívida. Eu falei alguma besteira, Pedrão? É dívida, a certidão positiva com efeito de negativo, e com ela você consegue receber verbas de entes públicos, Pedrão. Fala aí. Não, primeiro, antes de começar a falar, eu tenho que dizer o seguinte. Há muitos tópicos que falaram aqui. Eu sou contra o calote. É inadmissível o governo brasileiro, o governo do Brasil, anistiar os tubos em mais de R$1 bilhão e vir agora aumentar o combustível. Digo, mas não faço o que eu faço, né, Pedro? E vir agora aumentar o combustível e depois para aumentar a passagem. É inadmissível isso, entendeu? Então isso é um absurdo. Se o Fluminense e o Botafogo estão arrebentados, que bom que eles estão arrebentados, porque o Vasco não vai ficar, não. Garanto que quando a cruzada estiver no Vasco, o Vasco não vai se arrebentar. Entendeu? Agora, eu lamento se houver vascaíno indo ajudar o Fluminense. E isso é que eu lamento. Isso é que é um absurdo. O clube que nos roubou o lado direito do Maracanã,
O clube que só faz sacanagem com o Vasco, que já nos tirou Rodrigo Caetano e vários jogadores, e vim vascaíno ajudar o Fluminense. Isso aí eu não quero nem pensar numa catástrofe dessa. Escutamos em off isso. Pedrão, não, eu quero nomes. Pedrão, eu quero nomes. É esse mesmo aí que você sabe. Não, então, espero que isso seja mentira. Do Conselho de Benemérito? Espero que isso seja mentira. Eu não sei de quem não tá falando, não. Seja mais claro. Se isso é verdade, é inadmissível. Pedrão, cadê os nomes? Eu quero nomes. Essa denúncia é vazia. Agora, Pedrão pipocou, Wagner? Tá pipocando, Pedrão? Peraí. Tá pipocando. Ele é o presidente do Conselho de Benemérito? Qual é o nome dele? Seu Eurico Miranda? Muita gente falou, não sei se isso é verdade. Em relação às CNDs, o Fabinho comentou o seguinte. Não, porque o Vasco vai comemorar e gritar campeão. Eu jamais vou gritar campeão se sair as CNDs para assinar um patrocínio de 15 milhões. Patrocínio esse, que é metade do valor do Corinthians, que são 10 milhões a menos do que o valor do Flamengo. Se o Vasco acha que isso é a salvação, se a salvação é um patrocínio da metade do valor do Corinthians, realmente está tudo errado no Vasco. O Vasco tem que ganhar mais que o Corinthians, mais que o Flamengo. A solução para isso a Cruzada tem. Nós temos solução para o Vasco. E quando nós entrarmos, o Vasco vai ganhar mais que o Corinthians e mais que o Flamengo. E não vai precisar, a pedite na mão, ainda recorrer a patrocíniozinho político. Agora, em relação a... Continuando no assunto, em relação à reunião de ontem do Deliberativo sobre a certidão ou não, realmente a gente nós da Cruzada e a maioria dos conselheiros do Vasco, a culpa de não entender é nossa, porque nós ainda não estudamos o bananês. O bananês ontem foi claro, ninguém entendia nada. Agora, o Roberto Jami não tem culpa se as pessoas não estudaram o bananês. Entendeu? Porque realmente ele falava e todo mundo, não saiu, não saiu, não saiu, não saiu. Vê o Nete Vasco, vê o não sei o quê, mas saiu. E quando ele acabou de falar que ninguém entendeu nada, porque realmente ninguém estudou o bananês, foi todo mundo em cima do seu Peralta e de outras pessoas perguntar se tinha saído ou não. Mas ainda não saiu. Não saiu. O seu Peralta disse lá até que o Vasco pagou 4 milhões e meio para ficar na Time Mania e que agora o Vasco tinha feito também outra parte e estava esperando as certidões. Ele disse que as certidões deveriam sair. Por outro lado, conversei com outro advogado que me disse que achava muito difícil por causa das garantias que o Vasco estava dando perante a Receita. Então que era, e mais de uma pessoa disse isso, inclusive, que era muito difícil o Vasco conseguir, pelas garantias que estava apresentando, ter essa certidão. Por exemplo, o Vasco está dando garantia de 2 terrenos que sequer são do Vasco. São endereços que ninguém sabe o que é. Ah, porque na época lá do governo militar tomaram e aí o Vasco teve em troca outro endereço na Lagoa. Mas ninguém sabe se é verdade. A garantia sou eu. Pois é, a garantia não existe, entendeu? Então, essas dúvidas é que remetem a que as pessoas não sabem se vai haver a garantia ou não. E complementando ainda, agora, no caso de sair a certidão, me causa preocupação essa diretoria Roberto Dinamite, que é uma diretoria que nunca pagou imposto, é uma diretoria que não vai pagar impostos. Isso aí vai arrebentar, e vai arrebentar quando ele sair de lá, entendeu? Eu só espero que esse cidadão não inviabilize mais ainda o Vasco do que já está inviabilizando. Eu tenho certeza que vão pegar o dinheiro todo, vão usar... Eu nem sei se isso deveria ser possível. Para mim, o clube deveria receber mês a mês e manter certidão mês a mês. Se você faz um acordo e você está pagando, mês a mês você vai ter a sua certidão. E aí você receberia mês a mês. Não. O âmbito político reza o seguinte: gasta logo porque nós não vamos pagar porcaria nenhuma e depois não vai ter. Isso está errado no Vasco. Então o nego dá um oi aqui, hoje comemora, para amanhã chorar. E aí para vir depois falar para o governo, não, anistia tudo aí porque ninguém pagou nada, que se dane. E está errado. A Cruzada tem condições de botar o Vasco no lugar do Vasco. E mais, nós não precisamos de pires na mão e de anistiazinha não, porque isso é errado. Isso é errado. Vai anistiar os clubes para quê? Para aumentar o transporte? Aí a massa vai para a rua, o pau vai comer, e quem é o culpado disso? Então está errado. Se os clubes planejaram mal, se os clubes gastaram mal,
que não paguem hoje salários de 700 mil, 900 mil, 600 mil. O Fluminense é engraçado. Está reclamando, mas paga 900 mil para o atacante. Pô, então não paga 900, faz um time mais barato. O Vasco está reclamando, mas paga 700 mil para a comissão técnica. Pô, então vamos ter uma comissão técnica mais barata. E assim todos os clubes. O Flamengo paga não sei quantos mil aí pro aquele jogador que veio deles agora, o último. Esqueci. Um balúrdio. O Botafogo, acho que são 700 mil pro Sidorf. Marcelo Moreno. Marcelo Moreno. Os clubes estão pagando verdadeiros balúrdios e aí pede anistia para continuar pagando balúrdios. Amigo, paga menos. Paga o imposto e paga salário menor. Ah, mas o cara não vai jogar. Vai jogar sim. Porque não tem clube no mundo que fique pagando esses salários, não. Real Madrid e Barcelona contratam os jogadores assim, é um nicho de jogadores. O resto dos clubes não aguentam pagar. Então está na hora dos clubes diminuírem essa folha de pagamento, esses valores absurdos pagos. É inadmissível o que se paga hoje no futebol. E não é dando anistia que você vai resolver isso. Ao contrário, você piora. Então tem que forçar o clube a pagar, tem que tomar, os presidentes têm que ser responsáveis, tem que haver intervenções se os clubes fizerem besteira, a administração tiver besteira. Há que ter responsabilidade. A Cruzada está preparada para assumir o Vasco com responsabilidade. Léo Gonçalves, for presidente, vai parcelar, vai pagar direitinho, vai botar o Vasco em ordem. Se nós temos condições, por que os outros não têm condições? E aí, então, o Vasco, você quer mudar? Você volta na Cruzada. A Cruzada tem essas condições porque está estudando hoje o Vasco. Não é à toa que a gente se despeca daqui para São Paulo e para outros lugares também para estudar Vasco e ver projeto para o Vasco. Aí depois chega e vai fazer por quê? Ah, não, mas a Cruzada não deu sorte não. Está trabalhando agora. Não está vindo blá 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 não. Tem gente que trabalha para que seja tudo político. Roberto Dinamite, politicamente a CND, aí pega e depois não paga mais nada. Vários clubes do Brasil, Fluminense, agora tem campanha. Não, anistia, pelo amor de Deus, não. Nós estamos trabalhando para botar o Vasco em ordem. Vai ter dinheiro e vamos investir em projetos olímpicos, sim, senhor. Agora, não vamos ser malucos. E detalhe, o Vasco vai ter times competitivos, você pode apostar nisso. Agora, isso é uma administração responsável. Por isso é que a Cruzada é favorável, que é de responsabilidade. Se a Cruzada se garante, e aí ela se garante porque ela tem excelente equipe técnica, os outros também podem se garantir. Essa é a verdade, e a Cruzada é a melhor opção para o vascaíno hoje ter no Vasco. É o pessoal que vai consertar o Vasco. Nós vamos entrar para mudar o Vasco. Então, eu queria falar isso, que é importante dizer. É importante colocar isso, entendeu? É porque há uma solução e tem jeito o Vasco. Nós acreditamos no Vasco. Toca aí, Fabinho. Aí, Pedrão, basta trabalho, seriedade e competência. Dá trabalho, dá desgaste, tem que ter dedicação como exemplo de organizar um jogo. Organizar um jogo dá trabalho. O Vasco vendeu a organização do Vasco e Flamengo para o rival. O ingresso saiu com alusões ao programa de sócio do rival, porque dá trabalho organizar um jogo. Vendeu o jogo do Corinthians, porque dá trabalho organizar um jogo. Então, na Cruzada, competência, obviamente, vai dar certo. 21h59, partindo para o boa noite do nosso programa, com alguns problemas técnicos. A partir de amanhã, procure aí no nosso site, no Facebook, no YouTube, a primeira meia hora do programa e tentamos falar um pouco sobre futebol para suplantar a deficiência do início. Márcio Julião, sábado, Hemorrio, doando sangue e boa noite para você, amigão. Boa noite, Fabinho. Boa noite a todos que participaram aqui com a gente, o pessoal da mesa virtual aí. Sábado, todos lá no Hemorrio para doar o sangue. Eu queria dar uma palhinha rápida sobre esse negócio da CND. Eu também sou contra acordo não, sou contra anistia, qualquer anistia de dívida, mas eu sou a favor de um acordo que dê contrapartidas, assim, que exija contrapartidas. Primeira contrapartida, óbvio, é que os gestores dos clubes, a administração dos clubes, sejam responsabilizados pela má administração. Então, todo mundo que fizer novas dívidas, que deixar de cumprir os acordos, tem que ter cadeia. Cadeia mesmo, tem que ser responsabilizado, tem que ter os bens pessoais caçados. Então, só assim que os clubes, que esses caras vão ter responsabilidade e vão deixar de fazer essas contratações milionárias, pagar esses salários milionários e etc. Então, essa é uma das condições que eu acho essenciais para o acordo. A outra condição, que eu acho um negócio justo e importante até para o país, é que
alguma parte dessa dívida seja transformada em crédito para investimento nos esportes olímpicos. Então, isso é um negócio efetivo que o país não faz. O país é muito deficiente em investimento em esporte olímpico. E os clubes que fazem isso com muita dificuldade, porque realmente Julião, isso é uma proposta também, tá? Isso está lá também. Claro. Então, os clubes fazem isso de forma muito precária, porque pela incompetência deles em conseguir retorno e porque realmente alguns esportes é complicado obter retorno. Então, o governo, para investir nisso, visando inclusive as Olimpíadas que estão aí na porta, já devia ter feito isso há muito tempo, transformar essa dívida em crédito para investimento em esporte olímpico e com controle forte disso. O Ministério dos Esportes tem que controlar fortemente isso. Porque o Brasil, os clubes são a única porta de formação dos atletas, né? Então, os atletas de base e atleta olímpico. Então, eu sou a favor de qualquer acordo nessa linha, com essas duas condições aí. É isso aí. Boa noite, pessoal. Fabinho está sem som. Opa, beleza, obrigado. Julião, boa noite, um abraço para você. Ricardo Figueiredo, boa noite, amigão, bom final de semana. Boa noite, Fabinho, Wagner, boa noite, Julião, Pedrão, que pipocou, mas beleza. Vamos lá, um domingo, mesmo em campo neutro, vamos para cima do Corinthians, vamos ganhar, esses 3 pontos são importantes para o nosso Vascão. Vamos todos juntos torcer para o Vascão domingo aí, à distância, mas vamos estar ligadões aí, torcer para o nosso Vascão. Boa noite a todos, amigos. Valeu, Ricardo. Wagner, bom final de semana para você aí, um abraço, cara. Boa noite aos participantes da mesa, o pessoal que nos assistiu, enfatizando aí o que o Julião colocou, né? A gente só fala realmente da CBF, mas assim, o Ministério do Esporte tem total ciência, né, e responsabilidade sobre tudo que vai acontecer em cima desse projeto aí pro Forte. Né? Quer dizer, ele é que está capitaneando isso daí e a responsabilidade é dele. Espero que realmente eles cheguem a um acordo bastante razoável, né? Mas assim, esse processo de anistia é muito complicado. Espero realmente que saia algo proveitoso, né? Não só para os clubes, mas para comunidades de esportes olímpicos, né? Alguma coisa realmente que transforme investimento e que dê um ganho, né? Para os clubes e para a sociedade. Sem dúvida nenhuma, isso é fundamental. E o Ministério do Esporte é que está capitaneando esse processo aí. Boa noite a todos. Sábado aqui também vai ter lá a doação, eu não lembro qual é o local, provavelmente eu vou dar uma passadinha lá, são poucas pessoas, eu falei com o Maurício, mas eu vou lá dar uma olhada, né, vou tentar ajudar de alguma maneira. Santa Casa de São Paulo, né, Wagner? Eu não sei o endereço, na verdade. Né? Tem que ver onde é que é. Só procurar no Google. Eu vou descobrir, é fácil, né? Pelo Facebook também você descobre. Mas é só pra gente aí. Beleza. Um abraço aí, pessoal. É isso aí. Então, sábado é dia de doar sangue em todo o Brasil. E antes do boa noite do Pedrão, o Léo Gonçalves foi convidado para feijoada lá na Confraria de Maceió. É um evento que tem todo ano comemorando o aniversário do Vasco, uma feijoada que geralmente dá mais de 1.000 pessoas. O Léo foi convidado e o Léo vai. Então, se você é vascaíno que é lá de Maceió e região, procure saber essa feijoada da Confraria. Passa lá, conversar com o Léo, saber tudo sobre a política do Vasco. E você de todo o Brasil, tem um evento grande de vascaíno, que é a presença da Cruzada? Manda um convite que a gente vai. Já fomos para Espírito Santo, Macaé, São Paulo, é só convidar. Pedro Mota, José Pedro Mota, boa noite para você, meu amigo. E sábado é dia de doar sangue. Boa noite, Fabinho, boa noite a todos. Meu banho final, eu quero fazer uma denúncia. Um amigo meu, um grande vascaíno, exemplar inclusive, a todos os jogos do Vasco quando está no Rio de Janeiro, Márcio Busato. Para quem não sabe, o Márcio Busato, ele foi a pessoa que levou a bandeira do Vasco à Copa na África do Sul, ou seja, ele era uma das pessoas que segurava a bandeira do Vasco, que deu orgulho para muito vascaíno,
onde durante as transmissões dos Jogos do Brasil sempre focava na bandeira do Vasco. Teve até um jogo em que ele desceu e correu ali, a gente via na televisão a bandeira do Vasco em toda a parte do estádio. Teve agora no Vasco e Grêmio, e estava desolado, 3-1, já estava indo embora, no sábado, quase 11 horas da noite, e na hora que estava saindo ali pela saída, pela rampa, ele estava na social, e o pessoal do Vasco mandou ele sair pela rampa ali do estacionamento. E na hora que ele saiu, estava saindo, estava dentro do estádio, o Vasco meteu o 3-2. E ele foi voltar e o segurança pegou ele e falou: você sai daqui imediatamente, não pode mais voltar, ponto final. Quer dizer, isso é a cara da administração Dinamite. Na hora que a torcida tinha que empurrar, tá todo mundo calado, o Vasco consegue fazer um gol, todo mundo tinha que vir, gritar o máximo, dar tudo para ver se o Vasco empataria o jogo. Não. Funcionário do Vasco tirou o camarada do estádio, e outros também, que também saiu por ali, não deixou ninguém voltar para incentivar o Vasco. Quer dizer, tá tudo errado. Tá tudo errado! Como é que pode um negócio desse? Então fica aqui a denúncia. Um grande abraço pro Márcio Bussato, que é um grande vascaíno, já esteve com a gente na Reunião da Cruzada. E, Márcio, isso aí vai acabar. Essa cambada que fez isso aí vai sair do Vasco, não vai mais voltar. E depois a gente também quer estar muito interessado em saber quem foi a pessoa para, logo que puder, tirar mesmo do clube. É inadmissível que o Vasco, precisando da torcida, um funcionário do Vasco tirem a torcida, não deixe a torcida ir gritar pelo clube nos últimos 4 minutos de jogo. Lamentável, eu tenho que dizer a denúncia aqui e dar um abraço pro Márcio que está ouvindo a gente agora. Beleza, Pedrão, realmente lamentável. Então é isso aí, vascaíno, sábado, dia de doar sangue, vá lá na sua cidade, doe sangue, tire uma foto, mande pra gente, vamos espalhar esse saudável hábito todo ano no aniversário do Vasco, campanha de doação, procure no Facebook, Vascaíno é sangue bom. Vascaínos, um forte abraço, bom final de semana para vocês, tchau, tchau.